Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos rever alguns grupos funcionais abordados na química orgânica e também presentes em muitas biomoléculas. Vamos lá? Então pessoal, o primeiro grupo são os hidrocarbonetos, tá? A gente tem aqui os alcanos, são caracterizados pela presença de ligações simples. Um exemplo aqui que eu peguei é o 2,2,4-metilpentano, mais conhecido como isoctano, tá? A gente tem os alcenos, são caracterizados pela presença de duplas ligações. Um exemplo aqui que eu peguei é o limoneno, é um produto natural que pode ter o odor de laranja ou de limão. A gente tem aqui duas duplas ligações. Os alcinos são caracterizados pela presença de uma tripla ligação. A gente tem um exemplo aqui, o gás acetileno usado em solda. A gente tem os hidrocarbonetos aromáticos, mais conhecidos ou chamados de areno. Um exemplo aqui é o benzeno, tá? Temos outro exemplo aqui que é o naftaleno, utilizado como antitraça. O próximo grupo funcional são aqueles grupos funcionais com carbono ligado ao oxigênio com uma ligação simples. A gente tem os álcoois, são caracterizados pela ligação carbono-OH. Um exemplo aqui é o isopropanol, que ele é usado também como agente sanitizante, igual ao álcool etílico. Outro grupo é o éter, onde o oxigênio está ligado com uma ligação um lado com carbono, o outro com o outro. Um exemplo, um éter bastante conhecido usado como solvente é o dietil éter. A gente tem o epóxi, onde um dos carbonos está fazendo uma ligação com o oxigênio e esse oxigênio está fazendo uma ligação com outro carbono, só que tem uma terceira ligação aqui formando um ciclo, né? Um exemplo aqui de epóxi bastante conhecido é a epicloridrina, que é precursor de várias resinas epóxi. E tem umas funções orgânicas dessa classe que são cíclicas, né? Eu destaco aqui o furano, tá? E o pirano, que são parecidos com os furanos, só que com carbono a mais. Então a gente tem 5 carbonos no ciclo ligado ao oxigênio. Nesse caso aqui é o tetraídro, porque não tem duplas ligações. A gente também tem os compostos carbonílicos, um dos grupos funcionais mais importantes. Então a gente tem o aldeído, que é caracterizado pela ligação C-O e um hidrogênio. Tá? Um aldeído bastante conhecido é o cinnamaldeído, responsável pelo odor de canela. A gente tem acetona, onde o composto carbonílico está ligado com dois carbonos. Aqui um exemplo é a acetona, um solvente bastante utilizado para remoção de esmaltes. A gente tem o grupo funcional ácido carboxílico, que geralmente, de maneira similar ao aldeído, a gente encontra esse grupo funcional nas pontas. A gente tem um oxigênio e um hidrogênio ligado à carbonila. Um exemplo que eu peguei, um exemplo um pouquinho mais difícil, é o ácido lisérgico, que é o LSD. E a gente tem o grupo funcional ácido carboxílico aqui. A gente tem o éster, que é parecido com ácido carboxílico, só que ao invés de um hidrogênio, ele está ligado a um outro carbono aqui, tá? Um exemplo de um éster é o acetato de islamila. Ele tem muitos ésteres são usados na indústria de fragrâncias, odores. Esse aqui tem um odor parecido com a banana, né? Ainda falando dos compostos carbonílicos, a gente tem os anidridos, os aletos de acila, onde a carbonila é ligada a um X, o X pode ser um cloro, um bromo, um iodo, um halogênio qualquer, tá? Temos as amidas, onde a carbonila é ligada também ao NH2. A gente tem outros grupos funcionais carbonílicos pouco conhecidos, como a lactona, que é basicamente um éster cíclico, tá? E a gente tem a lactama, que é basicamente uma amida cíclica também, tá? Por fim, a gente tem os grupos funcionais ligados ao nitrogênio. A gente tem a amina, carbono ligado ao NH2. Um exemplo aqui é a anilina, no caso aqui o carbono aqui é um carbono aromático. Então, essa classe aqui se chama anilinas. A gente tem as nitrilas. Um exemplo aqui é a acetonitrila, um solvente bastante utilizado. Iminas,
Os compostos diazo, que são aqueles compostos que têm um carbono ligado ao nitrogênio, com uma dupla nitrogênio e um carbono. Esses diazos são bastante contados em alguns corantes, tá? Por exemplo, o metilorange, que é usado como indicador, ácido base também. Temos outros grupos funcionais menos conhecidos. Os aletos de alquila são bastante utilizados, tá? Um exemplo aqui como solventes, o cloroformo. A gente tem os tióis, que é similar aos álcoois, só que em vez do oxigênio a gente tem um enxofre. Um exemplo que eu peguei aqui da literatura é o tercbutiltiol, utilizado para dar aquele cheiro do gás de cozinha. Não é o gás de cozinha, mas é aquele que faz com que o gás de cozinha tenha cheiro. E a gente tem as pontes de sulfeto, que a gente vai ver isso quando for falar de proteínas. E os tioésteres também são presentes em algumas biomoléculas, tá? Então é isso, pessoal. Apresentamos aqui alguns grupos funcionais. Existem muitos outros grupos funcionais, mas mostramos os principais que vocês vão precisar usar para identificar quando for analisar as biomoléculas, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau.